Nova Jacilda, eu sou médico, sou obstetra realmente há 38 anos agora, e isso me dá uma experiência muito grande, muita vivência de consultório com todos esses casos. Não é o aborto que a gente trata, eu atendo um ser humano, que precisa de ajuda para pensar. E esse é o objetivo aqui, o que vai acontecer depois vai fazer parte da história dela. Quando chega ao consultório, a moça, quando vem procurar ajuda, ela vem procurar ajuda realmente para o aborto. Agora, isso nos mostra a nossa imaturidade de vida, que é natural no jovem. Veja, ontem mesmo fiz um vídeo colocando isso. Quando a gente sente medo, a gente quer escapar. Se um guarda manda separar que você fez alguma coisa errada, você já quer justificar. Então, é natural para o ser humano querer resolver aquele problema. E o medo que ela está sentindo com relação àquela gravidez, o desconhecido, a vergonha frente aos pais, principalmente, isso eu percebo muito no meu consultório. Então, o meu papel enquanto médico é ajudá-la a pensar tudo isso, colocar as coisas no lugar, colocar as peças na cabeça dela. Meu papel enquanto médico é acolher, não julgar, não criticar, e simplesmente acolher e tentar ajudá-la nesse processo, nesse caminho. E por experiência, durante esses anos, tem aquelas que vão embora e não voltam mais, algumas até fazem um aborto fora e depois voltam. Eu também aprendi a acolhê-la, mesmo quando elas voltam. Eu sei que alguns médicos não querem nem mais conversar porque ela provocou aborto. O meu papel é ajudar aquele ser humano, naquele momento e naquela fase de evolução dela, que está passando por aquilo. Mas, em compensação, é uma gratificação muito grande quando essas mulheres voltam, às vezes com a família, fazendo festa já para ver o nenê, aquele medo que ela tinha de contar para a família, assumir aquela situação. Mas vou voltar agora num tempo que seria aquelas que estão desamparadas. É muito mais complicado. E aí entramos na questão da política pública, não apenas da prevenção da gravidez da mulher jovem, do homem jovem também, porque ela não engravida sozinha, né? Nós temos que ter essa visão da família. E como o meu papel é tentar manter essa família unida, o meu papel também é pensar em políticas públicas que atinjam de fato toda a população. E aí entra a informação. E nós não estamos numa sociedade muito preparada para dar essa informação. Eu sinto ainda dizer isso num tempo que nós estamos com tanta tecnologia e os jovens estão sofrendo tanto lá fora. Eu cheguei a conversar com a Damares por telefone e me ofereci para ajudar. Eu ia a Brasília para conversar com ela, porque tem alguns pontos aqui que a gente precisa deixar um pouquinho mais claro e ser uma ajuda gigante na mentalidade e na formação da mente desses jovens para a compreensão e na mente dos adultos. Nós precisamos compreender e às vezes lembrar de nós enquanto adolescentes, lembrar do passado que nós sentimos, o que passamos, para poder oferecer uma saída melhor. E quando a gente oferece uma saída, oferecer também para a sociedade esse padrão de compreensão. Aí veio a pandemia e nós cancelamos a minha ida a Brasília naquele momento. Eu quero ver se eu consigo resgatar agora, porque tem pontos fundamentais para serem tratados no coração desse jovem. Aquilo que eu digo, no meu consultório, com as portas fechadas, eu estou ali com um ser humano na minha frente. E às vezes ela vem com o namorado, às vezes vem com os pais, todos estão sofrendo. Qual é o papel da medicina? Ajudar ao sofrimento humano. E aí mostrar os caminhos em defesa da vida é fundamental. Eu sou totalmente contra o abortamento. Inclusive em casos de estupro, em casos de malformação grave, em casos previstos pela lei. Eu sou contra, mas eu posso ter justificativas para isso. A paciente que pode morrer se ela estiver grávida, eu tenho explicações para cada passo e o que fazer. Não que eu não vou fazer um aborto e deixar uma mãe morrer, mas, por exemplo, nesse caso, você tem uma válvula cardíaca lesada, uma mulher que tem 2, 3 filhos, já tem uma família, ela vai morrer se aquela gravidez for para frente. Só que quando foi feita a lei, a medicina era uma. Hoje você consegue fazer até uma troca de válvula com uma anestesia segura e levar aquela gravidez adiante. Eu, como lido muito com gestante de alto risco, até agora com a minha idade eu já não tanto mais, até é bom ter um pouquinho de férias, mas eu sempre lidei com esse aspecto, né? Em qual momento interromper aquela gravidez, mas interromper para salvar mãe e criança, não interromper para provocar uma morte. Então a medicina, senão eu não sou médico, desculpe, a medicina foi feita para trazer vida, trazer o bem, eu não posso pensar diferente. Agora, outro aspecto também muito importante, cada caso é um caso.
Então, cada ser humano que chega à minha frente no consultório tem que ser ouvido, escutado, eu tenho que ter o meu coração aberto e ajudá-la a pensar. Porque nesse momento do medo, o medo faz com que a gente não pense direito. O medo faz com que a gente não consiga pensar corretamente. Agora passamos por uma situação de medo agora na pandemia e muita gente fez coisas que não deveriam ter feito. Não vou entrar nesse aspecto aqui agora, mas só para lembrar que o medo nos faz tomar atitudes ruins. E às vezes o aborto é realizado e muitas vezes a mulher se arrepende depois. E até nesse ponto o meu papel enquanto médico é acolhê-la e mostrar para ela que fez parte do processo da vida dela, para que ela possa aceitar isso de uma maneira mais doce e mais tranquila. Isso é, nós temos que conversar muito sobre humanidade. A medicina em si é muito mais do que uma especialidade. Você pode ser um cardiologista, imagine um oncologista que lida com a morte todos os dias, ele precisa, não é ser psicólogo, mas ele precisa ter um conhecimento grande do comportamento humano. Então, quantas mulheres que eu resgato aqui no meu consultório, o diálogo entre mães e filhas, justamente para as dificuldades dentro do campo da sexualidade, e que vai gerar uma gravidez, e desculpe, eu vou até aproveitar que agora não existe gravidez indesejada, existe gravidez inoportuna. E, portanto, naquele momento não era o desejo do casal ou da família, porém, a oportunidade não é o correto. Porque eu falo sempre assim, se as mulheres brincam de boneca quando criança, elas têm o sonho de formar uma família. A nossa cultura que está completamente desviada em muitos aspectos, uma dificuldade muito grande da compreensão da humanidade. Então essa compreensão que faz o momento não ser oportuno. Mas por que será que nós temos tanto desejo de uma sexualidade com uma idade tão cedo? Então eu não quero entrar nesse campo aqui agora, que não é o fato, mas existe muita coisa para ser corrigida e conversada para a gente poder prevenir algo, uma gravidez fora do tempo ou até um abortamento lá na frente. A intenção é descobrir que nós temos cabeça e dentro da nossa cabeça tem um cérebro. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, até o bandido tem, até a pessoa com mais complicação no mundo tem. E esse cérebro, Deus nos deu de presente, não vou colocar religião aqui, é só um aspecto poético comentado, né? Então Deus nos deu de presente um lobo frontal, que o ser humano é o único animal que tem uma capacidade aqui na frente, um cérebro capaz de fazer planejamento estratégico e visão do futuro. Mas eu preciso ter uma bondade interna, uma intencionalidade dentro do meu coração para fazer esse cérebro crescer o suficiente para eu poder pensar. Então, entenda que aqui é o piloto e os motores são as emoções. Se eu simplesmente partir das minhas emoções empurrando, imagine um carro com motor ligado, totalmente potente, sem piloto. E sem piloto você faz aborto, você rouba, você vai para a corrupção, você vai para as drogas. Então todo um trabalho que eu estou fazendo e mostrando de uma maneira bem simples os vários níveis do cérebro, até eu chegar ao programa que eu venho desenvolvendo desde 2003, chamado Superconsciência Família do Futuro, a intenção é essa, porque eu digo assim, dá um sonho para um jovem e veja se ele fica numa praça usando droga. Isto é, ajuda ele a pensar. Ele ama a família e muitas vezes brigando a família, como eu digo, as meninas chegam aqui, às vezes a mãe brigando com a filha brigando com a mãe, elas saem chorando abraçadas, porque eu consigo mostrar para ela que existe muito amor ali. Eu consigo mostrar que a diferença da mãe e a filha é só a idade, que a mãe passou pela puberdade, por todos os sentimentos, as emoções, a sensualidade, a libido, a mãe também passou por aquilo, só há ali uma incompreensão. Então, voltando para o nosso cérebro, até para tratar do aborto, que é o que nós estamos falando, muitos abortos são provocados por não pensar. Vamos pegar o exemplo daquela menina de 12 anos, 10 anos, não lembro, que engravidou, fizeram um carnaval para provocar o aborto na menina, simplesmente pensa com emoção sobre provocar o aborto. Ela já sofreu uma grave ameaça até à vida dela com relação a uma violência que ela sofreu por ter sido estuprada. E depois vai sofrer outra violência por matar uma criança grande dentro da barriga dela. Agora eu vou chamar a atenção para uma coisa, resolvido o problema, foi todo mundo para casa, todo mundo aplaudindo, foi feito o aborto. Eu pergunto para você que está me ouvindo aqui hoje, onde é que está essa moça? Como é que está o coração dela? Como é que está a cabeça dela? Então estavam realmente protegendo, quer dizer, se a pessoa não usa o cérebro para pensar, ela fica limitada nesse planejamento estratégico. Ela pensa em proteger uma moça, mas simplesmente acabando com uma vida dentro dela, mas acabaram com a vida dela também. Que o ser humano, é natural ele ter medo. E como eu falei há pouco, quando a moça engravida e não é o momento, ela fica com muito medo.
A primeira coisa que ela quer fazer é se livrar. Então, se você para no sinaleiro, olha para um lado e fura, e a polícia te pega, a primeira coisa é que é arranjar justificativas para aquele ato. Você quer sair daquela situação que você errou. As pessoas têm dificuldade para aceitar. E uma pessoa madura, isso eu posso explicar com calma um dia, você consegue montar e falar, poxa, desculpe, errei, falhei, engravidei. Isto é, você engravidou, eu falo para as moças aqui, teu pai vai adorar, ele vai brigar com você na primeira semana, vai ficar bravo, vai te xingar. Deixa, é a reação dele como a nossa reação frente ao guarda, frente ao policial. E aí, daqui a pouco, alguém vai cutucá-lo e vai chamar de vô, ele vai te desmanchar. E eu digo isso com propriedade porque eu vejo isso acontecer aqui. Depois as famílias chegam aqui no consultório para filmar o neném na ecografia. Entende? Então eu vejo muita coisa linda acontecer aqui. Então esse guarda que está lá para te multar, talvez chame nosso superego, chame alguma coisa que está ali para nos proteger, para ele não passar o sinal. Mas quando a gente passar o sinal, peça desculpas, compreenda, perdoe, se não se culpe tanto. Estou falando da maioria das pessoas normais, claro que existem as psicopatias, a maldade extrema, mas na pessoa normal, desculpe-se você mesmo, e no vídeo eu também falei isso, até se um dia você provocou aborto. Entende? Se você provocou aborto, foi uma situação de emoção. E essa situação não ajuda a pensar, por isso que eu falo tanto da nossa superconsciência. Aqui falando de neurociência, falando do nosso cérebro, é muito importante para você que está nos escutando é saber, nós baseamos o que estamos ouvindo aqui agora de acordo com o que a gente acredita, de acordo com a nossa vida. E eu, enquanto médico, preciso ouvir aquela mulher que está na minha frente. Eu tive pacientes com malformações graves, totalmente incompatíveis com a vida, e que vinham aqui chorando porque todo mundo queria abortar, fazer a morte fetal. E eu tirei a carteira de pré-natal, coloquei na minha mesa, primeiro fiz a ecografia, confirmei que era absolutamente malformado, não ia viver muito tempo, tirei a carteira de pré-natal e perguntei qual é o nome do seu filho. Ela abriu um sorrisão enorme, ficou muito feliz, e nós sabíamos que a criança ia morrer. Só que ela ficou tão feliz, 15 dias depois a criança estava morta, eu mesmo fiz a macroindução, e ela estava feliz no hospital porque alguém aceitou o filho dela. Isso que eu quero dizer, nós temos que entender o outro, e quando você entende o outro, você passa a estar mais aberto. Então, por exemplo, a anencefalia é incompatível com a vida, de alguma maneira não formou o crânio, e não formando o crânio, o líquido amniótico acabou lesando o cérebro de uma maneira irrecuperável, não tem o que fazer. Mas eu quero agregar mais uma coisa aqui nesse ponto, porque eu tive 2 anencéfalos apenas em 38 anos. E essas 2 foram interrompidas porque não tinham condições emocionais de levar para frente. Mas eu dei 24 anos palestra no curso de noivos na igreja ali na Pio 10. 24 anos eu dei e sempre falei o seguinte, existem mães que podem eventualmente querer que a gravidez vá à frente. Não julgue, ela quer, é o filho dela. E outra coisa que eu falei, hoje você já tem condições, uma mãe que engravida, uma mãe diabética, engravida descompensado o diabetes dela e o filho dela tem um coração bem mal formado. Mas a criança vai sobreviver, mas vai morrer pela malformação cardíaca. Ou sem cérebro não tem o que fazer. Mas esse coração dessa criança não pode ser transplantado por outro? Que tal você criar vida a partir de uma vida? Se dar mais significado para esse filho? Nós temos que aprender a aceitar o inverso. Aquela mulher que não dá conta e que vai gerar o aborto. Eu só falo para ela, desculpa, eu não faço. Não faço, não está em mim, não vou conseguir fazer. Ah, então você indica, desculpa, eu não vou indicar. Ah, mas você não está me ajudando assim. Eu falei, eu não posso te ajudar nesse sentido, eu posso te ajudar a pensar. Você não dá conta, mas eu tenho que compreender, entende? Você que está me ouvindo, eu preciso compreender esse ser humano que está sofrendo e que não dá conta, e não deu conta, pronto. Nós não damos contas de muita coisa, a gente tem que ser mais doce com a gente mesmo. Então a vida fica muito bonita quando a gente começa a olhar o próximo como a si mesmo. Mas ela está decidida, eu posso no máximo falar que eu não concordo, porque ali existe uma vida. Que nem fica na discussão quando é que começa a vida. Desculpa, é uma discussão desnecessária, entende? Porque existe uma vida ali. E eu mostro no consultório que a criança pulando na ecografia, entende? Quer dizer, então você consegue enxergar que tem um bebê ali dentro. Ele só não é maduro o suficiente para viver aqui fora, entende? Mas já é uma vida e é um sonho dessa mulher que fala meu corpo, minhas regras. Não era o que ela falava quando ela era criança. Ela aprendeu com uma boneca a amar uma criança, a querer o bem. O que aconteceu na cabecinha dela para chegar a esse ponto? E aí que entra a superconsciência também, o nosso cérebro, o aprendizado da formação, a condição que a gente pega um jovem com 16 anos, ele só consegue pensar no vestibular em julho, porque ele só consegue pensar no futuro 6 meses. Então como é que ele vai pensar na vida?
Como é que antes disso, eu lembro da minha adolescência, eu lembro eu com 13, 14 anos, você não tem a menor noção do que acontece. Quanto de nós não escapamos de eventuais erros simplesmente porque não aconteceu? Então, como é que a gente pode julgar alguém? Agora, a construção dessa mentalidade que é feita através do nosso meio, que precisa ser olhada com mais carinho. E isso pode ser uma política pública, sim. Você trazer o reconhecimento que nós temos na sociedade humana, que precisa ser cuidada e acolhida, por mais que tenhamos os extremos de todo tipo, né? O ponto fundamental, primeiro, a criança não tem culpa alguma. Se a minha filha, eu sempre digo isso em palestra, se a minha filha um dia for estuprada, engravidar por causa desse estupro, que não vai acontecer, não por estupro, que ela pode sofrer, mas eu vou conseguir evitar com que ela engravide, qualquer situação assim. Mas se acontecer com ela, é meu neto que vai nascer. Eu tive pacientes que chegaram aqui, grávidas por estupro. E também chegaram, mas doutor, todo mundo quer que eu faça aborto, eu não quero. Algo me disse que é meu filho. Eu falei, bom, tá na tua barriga teu filho. E eu até brinco, né? Também falo muito em palestra isso, eu chego na hora do parto, é a cara da mãe. Quer dizer, é uma criança apartada, separada, ela está ali com a mãe. E digo mais, às vezes o estupro acontece até dentro da própria casa, no sentido de com alguém conhecido, e essas coisas se resolvem com o tempo com o quê? Com maturidade. A maturidade humana vai resolver a droga lá na praça, vai resolver os casos de estupro, muitas das dificuldades humanas é só o nosso aprender a pensar melhor. Por isso que a superconsciência é tão importante. Vida que segue, e a vida sempre, em primeiro lugar. Vida e respeito ao outro. Então você que já está com raiva de mim aqui me ouvindo, lembre que a gente respeitar o outro é o mais importante. Então eu respeito o que você pensa. Agora a única coisa que eu exijo é que você pense. Esse pensar é que é importante. Então se você conseguir baixar um pouquinho as defesas, baixar um pouquinho o medo e conversar um pouco mais, a gente pode chegar em outros entendimentos, até eu posso chegar. Estar aberto ao mundo, à mentalidade, aberto à novidade, porque eu tenho certeza que algumas coisas aqui, algumas pessoas escutaram, é novo, né? Puxa, nunca tinha pensado assim. Quantidade de vezes que eu termino uma palestra e falo assim, nossa, eu nunca pensei nisso dessa maneira. Isso faz a gente crescer, pensar de maneiras diferentes. Estamos num momento que nós temos que jogar o ódio no chão. Temos que jogar também o ego no chão. Olharmos um para os outros e nos ajudar. Estamos num momento delicado do nosso país e eu peço para que todos vocês que estão assistindo aqui agora pensem um pouco com o coração, mas não com a emoção do medo simplesmente. Vamos aprender a pensar de uma maneira mais positiva, olhar, porque eu não sou um otimista ingênuo, mas a gente precisa acreditar no mundo melhor, senão não funciona.